Olá, turma. Continuando a correção da dissertativa do dia 12 de março. Segunda questão. O gerente de uma padaria notou que quando cobrava R$ 6 por fatia de bolo, eram vendidas 55 fatias. E quando cobrava R$ 8, eram vendidos apenas 35. Considere que a quantidade de fatias vendidas em função do preço das fatias é uma função polinomial do primeiro grau, y igual a x mais b, em que x representa o preço de cada fatia e y a quantidade de fatias vendidas. Item A, determine a função y igual a x mais b. Ok, então vamos lá. Então o que eu sei? Quando o preço x, né? X é o preço, y é a quantidade vendida. Então, preço, e aqui é a quantidade. Número, né, de fatias. Quando o preço é R$ 6, 55 unidades vendidas. Quando o preço é R$ 8, 35. Ele falou que isso se comporta como uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, do tipo, né, então, ax mais b. Então, aqui é uma variação do x de 2 unidades, enquanto y decresce 20, né? Então, você vai ter uma coisa chamada taxa de variação, ΔY sobre ΔX, igual a menos 20 sobre 2, ou seja, menos 10. Cada vez que aumenta R$ 1, diminui 10 unidades vendidas. 10 fatias a menos vendidas. Ok? Para achar o B, então, agora, pode fazer por sistema, tal. Vou fazer aqui pela variação ainda. Então, a gente pode pensar. Do 8 para o x, a variação é final menos inicial. E quando pulou do 8 para o x, o preço vai pular do 35 para o y. Y menos 35. Então, aquela velha história, eu não sei quem é o y, eu não sei quem é o x, mas eu sei que essa divisão tem que dar menos 10. Certo? Taxa de variação constante na reta. Então ficou y menos 35 é igual a menos 10 vezes x menos 8, né? Então faz a distributiva, vai ficar menos 10x mais 80. Então a função é y igual a menos 10x, 35 vem para cá positivo, mais 115. Ok? Então esse é o item A, essa é a função. Então o A vale menos 10, o B vale 115. Muito bem, e no item B, ele pede o preço que maximizaria a receita obtida com a venda dessas fatias de bolo. Receita. Como que eu calculo receita na venda de fatias de bolo? Olha, é só pegar o preço de cada fatia e multiplicar pelo número de fatias vendidas, né? Ou seja, a receita é só você pegar o preço X, multiplicar pelo número de fatias Y, pela quantidade vendida Y. Ok? Então, quanto maior o X, né? Quanto maior o preço, maior a receita. Quanto maior o Y, maior a receita. Porém, quando um aumenta, o outro diminui, né? Você vê, né? Aqui, se você aumentou o X, aumentando o preço, o número de bolos vendidos cai, né? O número de fatias cai. Então tem uma briga aqui. Então, para não ficar com duas grandezas que estão brigando, vamos colocar no lugar do y. A gente sabe que a relação entre o y e o x é essa daqui. Então a gente troca aqui, menos 10x, mais 115. Ok? Então note que se você fizer a distributiva, apareceria, né, r igual a menos 10x quadrado mais 115x. Uma função quadrática. Com A negativo, né? Com A negativo, então a concavidade é para baixo. Então vamos fazer pelas raízes. A gente podia usar a fórmula, né? Mas eu quero fazer pelas raízes. As raízes envolve a pergunta, né? Quando que a receita vai dar zero? Quando que a receita é zero? Ou seja, o dinheiro recebido é igual a zero. Então, a receita será zero, ou se o x for zero, quer dizer, se o preço da fatia for zero, a receita é zero, ou se a quantidade vendida for zero, né? Então, ou se menos 10x, se você não vender nada, se isso aqui der zero. Isso vai acontecer se x for 11,5.
Né? 11,5 vezes 10 vai dar, vezes menos 10 vai dar menos 115, vai dar zero. Então, se você vender o bolo por 11,50, ninguém vai comprar. Tá? E se você vender por zero, ninguém vai pagar nada, né? Todo mundo vai pegar o bolo de graça. Também sua receita será zero. Muito bem, de posse dessas informações, agora você vai pensar no gráfico dessa função, da receita em função do preço que você cobra. Note que esse gráfico é uma função quadrática, então o gráfico é uma parábola, nesse caso com concavidade para baixo. E aqui são as raízes, né? Bem no zero e no 11,5. Então, o preço que maximizaria a receita estaria aqui, né? Bem no vértice da sua parábola. Então aqui você vai ter só Rmax. Então se o x for o x do vértice, que é o cara que está bem no meio, entre o 0 e o 11,5. Né? E a pergunta é só essa, né? O preço que maximiza a receita. Então x do vértice, 0 mais 11,5, dividido por 2. Então isso vai dar 5,75. Correto? 11 dividido por 2, 5,5. Meio dividido por 2, 0,25. Então, essa é a resposta do item B. O preço cobrado deve ser 5,75. E essa foi a nossa provinha. Espero que tenham ido bem. Até a próxima.